Senhor Deus, eis aqui, Pai, teu servo, faz uma obra sobrenatural, uma obra de espanto, tira toda a inquietação do mundo e traz ele, Senhor, como um torpedo, Senhor, com uma mensagem poderosa aos nossos corações, sendo somente um mensageiro do Deus vivo aqui nesta noite. Nós te amamos, te adoramos, te louvamos e te entregando tudo que temos e somos. Nós estamos aqui de postos para te ouvir, Pai. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Acho que só baixei um pouquinho que estava calibrado para a Ana. A graça e a paz do nosso Senhor, mais um culto de louvor e adoração. Você que nos acompanha através das mídias digitais, que em nome de Jesus o Senhor também te encontre através da tua santa palavra. Eu gosto sempre de ressaltar que a palavra de Deus, o pregador ele assume um papel de carteiro, ele é um mensageiro. A única diferença é que ele recebe a carta aberta. Então ele já leu, então eu estou nesse texto. Então se até o querido irmão do início, aí pastor, como é que vai ser a mensagem? Vai ser dura, não sei o quê. Fique tranquilo que ela não vai bater mais em ninguém do que quem preparou. Porque a palavra de Deus ela é penetrante, cortante, não tem ninguém que consiga interagir com essa palavra e ficar fora como espectador e dizendo que legal, que bacana, isso é para o outro e tal. Ela, se você for um cristão genuíno, ela vai lhe pegar na curva em algum momento, sempre. O tema da nossa reflexão de hoje é a prisão da hipocrisia religiosa. O tema central é a hipocrisia, mas essa hipocrisia ela se torna uma prisão e quem se torna prisão é um escravo dessa hipocrisia. E a hipocrisia que nós vamos tratar hoje à noite é a hipocrisia religiosa, que de todas as formas de hipocrisia é a pior delas, porque ela tem impacto na eternidade. Você pode ser um hipócrita intelectual. Não sei quem lembra, na onda das lives da pandemia, pessoas que estavam comprando impresso de livros para fingir que era uma biblioteca e fazendo lives. Teve uma empresa que vendeu assustadoramente na pandemia um papelão que se montava, que fingia uma biblioteca daqueles livros grossos, intelectuais, e ali a pessoa adentrava nas lives nesse sentido. E você pode ser um hipócrita relacionado à sua saúde. Está enganando a si mesmo, tem um comportamento e acha que não é e tal. Mas todas as formas de hipocrisia, você pode ser um hipócrita relacional. Que lá nas suas relações você é o famoso duas caras do Batman. Ali eu tenho uma cara e outra face, e ali eu vou trocando nas minhas relações conforme me convém. Mas de todas as formas de hipocrisia, a mais dura dela é a hipocrisia religiosa. Porque ela tem sim um caráter eterno. E eu louvo a Deus pela nossa igreja, um ano bem especial para nós, 24 anos de comunidade de fé. Logo em breve, em setembro, comemoraremos algo que no mundo espiritual é bem especial, 7 anos que faremos aqui nesse templo, que foi para nós um novo tempo no novo templo. E mesmo nisso o Senhor tem nos surpreendido, nos inquietado, que é possível ter mais, é possível ter novas estações, um novo ciclo. E parte desse ciclo está para uma igreja que ela, com 24 anos, ela não pode mais permanecer e se comportar como um menino. Como uma igreja embrionária, com 2 anos, com 3 anos, a Manaim, ela está alcançando um estágio de maturidade, de caminhada, de construção, de força, de entendimento de si. E quando eu ganho maturidade, isso tem a possibilidade de eu aumentar o meu impacto. E um grande sonho nosso, enquanto pastores, é entender
que o nosso papel aqui é capacitar, instruir, treinar, mas a grande arena de batalha é lá fora. O caráter cristão ele vai ser testado fora das quatro paredes convenientes. A minha fé, o meu cristianismo genuíno, ele vai ser forjado e testado e comprovado, aprovado ou não, na arena de batalha. E nesse sentido de hipocrisia, né, pegando os principais pontos que eu falei aqui, o que significa hipocrisia? Falsidade, fingimento, dissimulação. A origem dessa palavra no grego está muito relacionada aos atores, que eu tinha capacidade de interpretar muitos personagens com máscaras num curto espaço de tempo. Então eu trocava as máscaras e me tornava um hipócrita conforme me convinha. O inverso da hipocrisia é a integridade, é a autenticidade, é a pureza. E temos que entender, meus amados irmãos, que o nosso mestre ele foi extremamente amoroso, misericordioso, compassivo, mas se tinha uma categoria de ser humano que Jesus ele não passava pano, foram os inimigos públicos do nosso mestre, eram os hipócritas. Jesus ele não tinha nenhum problema com o pecador autêntico e convicto na sua perdição. Eu era autêntico e convicto na minha perdição, eu apenas ainda não tinha descoberto a luz. Eu não tenho problema quanto a isso. Eu sou amoroso o suficiente para te mostrar a luz. E ali você toma a sua decisão. Mas o problema do nosso mestre era com os religiosos, que diziam que era uma coisa e faziam outra. E para esses Jesus falou as suas palavras mais duras. Raça de víboras, sepulcros caiados, guia de cegos. Vocês vão tentando salvar um e estão levando muitos para o buraco. E nesse contexto, como é que esse Senhor tão amoroso, misericordioso, porque diferente de nós, Jesus ele foi 100% Deus e 100% Senhor, 100% homem, 100% Senhor, 100% Deus e 100% homem, ele conseguia ver aquela hipocrisia externa, mas ele conseguia sondar o coração e a mente no mais profundo. E ali ele poderia dizer, comigo não cola. Comigo não cola. E eu preciso lutar contra você publicamente para que a minha igreja aprenda que a hipocrisia é algo que ela se instala na igreja como uma religião e muitas das vezes nós corremos o risco de assumirmos um personagem religioso, extremamente bonito e admirável, na rede social, no post, em alguém que não tem interação mais profunda com você. Mas ali, a palavra de Deus no Senhor, do Senhor é muito clara. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, observando justos e injustos. E ver esse tipo de texto, esse tipo de situação é algo que nós realmente temos que entender que isso tem que nos chacoalhar, isso tem que nos colocar de joelho, isso tem que nos levar a buscar misericórdia, orientação e clamar como o salmista clamou: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, mostra os meus maus caminhos, mostra o que te incomoda, mostra muitas vezes até aquele ponto cego que eu não estou conseguindo ver, me convence através do teu Espírito Santo e me muda, para que eu tenha um posicionamento. E é bem relatado pelo nosso mestre dois personagens claros, o fariseu e o publicano. O fariseu orava de si para si. Graças a Deus, Deus, quão bom eu sou que não sou igual a esse publicano pecador.
E o publicano, todo envergonhado de chegar na presença do mestre, disse: Senhor, tem misericórdia de mim com a minha corrupção. Eu tenho lutado contra a minha natureza pecaminosa, eu não estou conseguindo, mas tem misericórdia, Pai. Eu tenho consciência que preciso de Ti. E Jesus pergunta: qual dos dois tem valor para mim? Qual dos dois? E o mundo, meus amados irmãos, é o reino e a arena da hipocrisia. E nós não podemos esperar nada contra isso. Personagens, fakes, mentiras, relações líquidas, pessoas onde a mentira passa a ser aplaudida publicamente. Quão safo você é, E ali eu vou trocando as máscaras, e a rede social potencializou isso, onde eu posso expor uma casa que eu não tenho, uma cultura que eu não tenho, uma família que eu não tenho, uma autoridade que eu não tenho, sendo o filho que eu não sou, em flashes da minha vida, que eu coloco um mosaico e todo mundo diz: que bacana. E que o Senhor, Ele nos sonde nesse sentido. E a igreja, meus amados irmãos, ela está conectada nessa realidade. E essa realidade hipócrita nos influencia sutilmente numa reunião de negócio, numa reunião de trabalho, numa entrevista de emprego. Vários momentos a hipocrisia ela pode brotar. Só que a igreja de Cristo é aquela que sabe da sua limitação, da sua dificuldade, mas quando cai diz: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a se parecer mais contigo. Mas o hipócrita, ele se instala na igreja e convive com essa máscara por anos, décadas, ou muitas vezes até a sua própria perdição. E nesse sentido é que a palavra de Deus é muito clara. Cresce junto joio e trigo, bode e ovelha. No campo natural vai estar tudo muito parecido, mas a integridade vai ser pesada pelo nosso Senhor. E tem um dos textos que é o texto da Bíblia que eu mais não tem como eu não passar por ele e: Senhor, tem misericórdia de mim. Está no Evangelho de Mateus, que diz: então lhes direi, o mestre dizendo, nunca os conheci. Afasta de mim vocês que praticam o mal. Senhor, em teu nome fiz isso, fiz aquilo. A, B, C, D. Tamo junto, Jesus. E Jesus disse: eu não te conheço. Afasta de mim você que pratica o mal. Afasta de mim que você é hipócrita. Eu te conheço. Mas aí quando a gente lê a palavra de Deus, ela tem que ter um leque ampliado que diz: como é que Jesus diz que não te conheço? Que Ele é Deus que diz que conhece todos desde o ventre da mãe. Que diz que tem todos os cabelos da cabeça contado de todos os seres humanos. Não é que: não te conheço porque eu não fui apresentado a você, não. Me esqueci do seu nome. Não, a gente trombou ali, não. É o próprio Deus dizendo: eu escolho não te conhecer. Eu escolho não te conhecer. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas 2, é o texto que nós vamos nos debruçar. E eu vou ler na NVI, a partir do verso 11. Aí, meu irmão, se você puder deixar no texto corrido, aí depois a gente volta para a apresentação. Mas é muito, muito importante, meus amados irmãos, entender o contexto. Qual é o contexto de hipocrisia da igreja? Isso surgiu em 2024, Alphaville, Barueri. Jesus sobe aos céus, a igreja começa, e do dia 1 a hipocrisia já começa a ter problema. Em alguns aspectos. Vide Ananias e Safira, onde o pessoal achava que está bom na conta, vou trazer uma oferta bacana. Aí Pedro disse: como assim? Por que você disse que ia dar um valor para o Senhor e está dando outro?
E um dos grandes pontos da hipocrisia religiosa naquele início, no cerne da igreja primitiva, era uma igreja que não estava ainda pronta para a graça de Deus. Eu vi o mestre vir, morrer, me justificar, me redimir, instaurar a igreja numa nova aliança, mas os judeus, eles queriam, Jesus, você é um cara legal, mas como é que fica a forma de comida? Jesus, você é um cara legal, mas como é que fica a festa religiosa XYZ? Jesus, você é um cara legal, mas e como é que fica a questão da circuncisão? Jesus, você é bacana, é legal, mas a gente vai ter que fazer aqui um mix entre judaísmo, que eram chamados de judaizantes, e a gente acredita na graça de Jesus, mas vamos circuncidar todo mundo? E isso foi uma grande luta da igreja, que gerou concílios, e teve que ter carta. Não, vamos sentar aqui, vamos escrever, que o pessoal não está entendendo nada. Porque eu estou querendo usar uma máscara da lei, do hipócrita religioso, que eu tenho que ter a circuncisão no meu corpo para dizer que eu sou santo, ou que eu tenho que ser relacionado ao prato de comida que eu como, à festa que eu participo, ou à veste que eu utilizo. E isso foi uma grande luta na igreja primitiva. Concílios, quebra-pau, vai lá, entrega carta, volta para a cidade. Só que o grande e maravilhoso da palavra de Deus é que o Senhor, ele é perfeito. Ele escolhe um cara totalmente outsider, extremamente religioso, para literalmente cair do cavalo e ter o encontro com essa graça. Paulo de Tarso, eu pensava que a verdade, a forma de ser salvo era pelos ritos, pelo que eu aprendi com Gamaliel, na academia, no fariseu, tudo isso eu sou muito bom, mas eu vi que essa minha religiosidade levou a te perseguir, Senhor. Levou a ferir os teus. E por ter um homem que chegou do ápice da religiosidade ao menos nada, eu encontrei um cara que não vai ter problema com hipocrisia. Porque quem chegar vai dizer, Paulo vai falar o que de si? Ele já começa, gente, eu estou começando aqui, o pessoal fugia. Os primeiros sermões de Paulo era isso. Não, vamos conversar. Todo mundo sumia. Não, esse aqui é o cara que matava. Aí depois aí ele foi melhorando o sermão dele, a abertura do sermão dele. Eu era o matador, mas Jesus me encontrou. Aí uns ficavam e outros iam. Aí tiveram que aparecer uns caras legais, tipo Barnabé, que pegou Paulo. Não, eu estou testificando que esse cara é crente mesmo. Aí Barnabé começou a abrir o culto. Irmãos, para vocês não correrem, eu sou Barnabé, vocês me conhecem, eu estou caminhando com Paulo há um tempo, realmente é genuíno, não corram não. E esse cara, fora da realidade, foi que teve a autoridade para lidar com essa hipocrisia religiosa. E chegou um momento que teve uma luta, no bom sentido, entre ele e Pedro. E eles tiveram que decidir que Pedro ele ia ser o cabeça, a fonte para os judeus, e Paulo seria para os gentios. Só que os anos vão passando e a grande dificuldade de ler a Bíblia é que muitas vezes entre um livro e outro, uma página e outra, tem 40 anos. E ao longo do ministério de Paulo foi abrindo igreja, viajando, fazendo tudo isso ao longo de algumas décadas. E chegou um momento que ele recebeu informações que estava dando ruim em Gálatas. Aquela igreja ali não está entendendo o que acontece entre lei e graça, não. Eles sabe aquilo que acontecia lá, Paulo, que você encontrou logo no início? Continua a acontecer lá. Está surgindo falso profeta, uma série de coisas, eles estão negando a graça de Jesus para se vestir de uma máscara de hipocrisia religiosa. Aí eu fico imaginando aquele plantador de igreja, aquele pastor que não podia dar machadada pessoalmente, era dias de distância, vou ter que escrever uma carta para esses cabras. E pedir para alguém vai lá para pelo menos ler em público, e é assim que surge a carta de Gálatas. Todas as cartas pastorais surgem
de um pastor plantador de igreja, vendo o problema de cada igreja e escrevendo carta, que ele não podia estar em todo local, para ter algo escrito. E nesse contexto, Paulo luta com a hipocrisia de Gálatas. Vamos ler o texto sagrado, meus irmãos. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa, grave a palavra, hipocrisia, de modo que até Barnabé, grava Barnabé, se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ou ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será que Cristo, então, ministro do pecado? Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que desconstruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Esse é o grande plano de fundo dessa carta de Gálatas, e quando eu amo a perfeição da Escritura de Deus, é o próprio Deus escrevendo através de um homem, ele sendo apenas um mensageiro, porque ela é cirúrgica. Cada palavra, cada construção textual, porque em poucas laudas ele tinha que salvar uma igreja da perdição dela. E ali ele vai ao longo da carta tratando temas dos falsos profetas que estavam se instaurando na igreja e colocando o falso ensino. Chega um momento que ele diz nessa carta: vocês têm que entender que em Cristo não há mais judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem escravo nem livre, todos somos um em Cristo Jesus. E ele vai, você tem que entender que existiram dois caminhos. Existiu o caminho de Isaac, que é uma aliança de liberdade em Deus, e uma outra aliança em Ismael. E ele vai cirurgicamente instruindo essa igreja. Só que a grande luta de Paulo é porque a igreja estava negando a graça, estava negando a justificação, a salvação pela fé, voltando a práticas judaizantes. Que gostam de Paulo, creem em Jesus, mas temos que fazer algumas práticas aqui judaizantes para que todo mundo fique confortável na hipocrisia religiosa. E Paulo, a escrever essa parte onde ele confronta, vou começar contando um caos. Então, o pastor Caio não é inédito não, né? Ele conta muito caos, mas Paulo, ele conta um caos que aconteceu com ele há mais de uma década atrás, com Pedro em Antioquia. Porque uma forma de ensinar é você trazer um exemplo prático. E outra forma de ensinar é você indo lá para o extremo de um caos bem duro, que aí, se aconteceu isso com Pedrão e com Barnabé, abre o teu olho. Então, desse texto, eu extraí 5 pontos. O primeiro é a hipocrisia. Qual foi a hipocrisia relatado por Paulo aos Gálatas que aconteceu em Antioquia?
Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-os dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Um ponto de atenção aqui que gentil não é ímpio. Não vou ler esse texto e dizer, Pedrão estava sentado lá com os gentios aqui era cristão não judeu. Era o povo da nossa aliança, da nova aliança. E o que aconteceu? Paulo foi lá, plantou a igreja de Antioquia, com Barnabé, igreja prosperando. Pedro, da cabeça da igreja, viajava em alguns pontos, ficou um tempo lá em Antioquia. Teve compaixão dos irmãos, sentou à mesa, e para aquele contexto, sentar à mesa é estar aliançado com aquele povo, viu a igreja crescer, bacana, tudo legal. Só que esse parêntese é que Pedro, ele foi a pessoa fundamental para que esses judeus entrassem na aliança. Quando ele esteve lá na casa de Cornélio e viu um centurião romano cheio do Espírito Santo, ele disse, não é só mais para judeu não, é para todos. E ele volta para Jerusalém e apanha da religiosidade. Como assim, Pedrão? Você foi lá, fiquei sabendo aí, tá rolando aqui na boca miúda, que você deu uma vazadinha aí, foi lá na casa de um romano. Aí, Pedrão, levei testemunha e só fui porque Deus mandou ir. Mas efetivamente eu testifico que Deus não faz acepção de judeu e outro não. Eu vi homens de Deus cheios do Espírito Santo. Pedro, ele assinou a carta que dizia que não precisava circuncidar e nem cobrar nada de comida. Pedro, e ainda assim, ele se viu nessa situação, estou com os irmãos, está bacana, comunhão, tudo legal, sentando à mesa, aliança, mas aí Tiago, que era o meu irmão de Jesus, que também era um dos cabeças da igreja, chega alguns irmãos ultra-religiosos, da vertente de Tiago. E eles chegando e Pedro afastando-se da mesa, dando aqui meio que um vazare, trocando a máscara, e ele fica aqui com os religiosos. Mudou até a fala. E a partir daí começou a sentar na mesa dos judeus, que tinham uma série de práticas que faziam pensar que eram melhores do que o gentio. Eu tenho que fazer a oração assim, assado, tenho que lavar a mão, não tenho que lavar a mão, tenho que fazer isso, tenho que fazer assado. E Pedrão nessa situação. E Paulo diz que vendo isso, teve que enfrentá-lo face a face. E qual é o grande ponto, meus amados irmãos? Se Pedro colocou uma máscara da hipocrisia em um dado momento, que dirá nós? Mas o grande ponto é que ele já nos venceu, porque a história mostra que isso ali foi um lapso da história dele, foi um desvio de rota que ele se arrependeu e seguiu, mas ainda assim deixou muito ensinamento para a igreja. Ponto 2. A hipocrisia se alastra. Pedro foi um personagem que botou a máscara da hipocrisia. Segundo personagem, Barnabé. Quem foi Barnabé? Barnabé foi o cara que introduziu Paulo nas igrejas, que abriu os cultos e dizia, Paulão realmente mudou. Ele plantou as igrejas com Paulo. O livro de Atos falava, as primeiras viagens, as primeiras missões de Paulo, era Barnabé e Paulo, e depois Paulo assume o protagonismo e se torna Paulo e Barnabé. Barnabé se tornou um ajudante de Paulo. E ele viu toda a graça por mais de uma década. Vendo gentil se converter, o Espírito Santo mover, a igreja crescer, o testemunho de Paulo, tudo acontecendo. E quando viu Pedro botar a máscara, se Pedrão foi, meu amigo, vou pegar a minha aqui também. E foi. Aí o texto diz que os judeus que estavam ali no meio dos gentios também, se Pedro foi, Barnabé foi, a salvação está ali naquela mesa, meu amigo. Não é mais em cruz de Cristo.
não é mais no sangue do Cordeiro. A salvação está aqui. Em eu botar um pano na cabeça, tirar um pano da cabeça, lavar, fazer o que... E Paulo vê isso. Uma igreja que era una, amável, através da hipocrisia religiosa, ficar em duas. Isso que aconteceu. 1 Coríntios, Paulo, sendo expert no assunto, vai dizer, 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganei, as más companhias corrompem os bons costumes. Um hipócrita, se você conviver com ele, meu amigo, você vai ser afetado pelos traços de hipocrisia e talvez facilmente vai repetir esses atos em algum tempo como se fosse natural. Aí a ciência vai dizer, né, o coach, você é a média dos 5 pessoas que você convive. Aí vem o autor que vai falar do mimetismo, efeitos miméticos. Outro vai falar da correção social, como se tivesse descoberto a roda. Não, Jesus já falou. Vai sentar na mesa do escarnecedor aí por um tempo e ver o que dá. Vai caminhar com mal companhia para ver se ela não vai corromper tudo que tem de bom aí. Aí Pedrão botou a máscara, Barnabé foi junto e os judeus foram. O confronto, verso 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como um gentil e não judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como não judeus? Você que viveu, foi forjado no judaísmo, aprendeu tudo e não aguentou e teve que ir para a graça. Agora você chega aqui no teu pedestal hipócrita religioso, de cima, pegando alguém que nunca conviveu com a lei, querendo colocar 600 e tantas leis de goela abaixo e dizer, você precisa fazer isso para ser salvo? E o que é interessante, eu fico imaginando a luta de Paulo para confrontar Pedro. Teoricamente, se fosse uma igreja de patente, eles tinham se separado, que um é gentil e outro é judeu, mas por tempo de patente, por proximidade de Jesus, por legado, por início na igreja, Pedrão, acho que tinha uma moral a mais. E como é que ele vê essa cena? Eu vou ter que ir para cima. Não posso deixar, porque a igreja de Cristo está sendo sangrada. Se eu deixar isso se alastrar dessa forma, a igreja de Antioquia, ela pode se tornar uma seita, com a placa de Cristo, mas vivendo uma fé onde Cristo não existe. Mas aí, pastor, mas não tem um negócio aí que diz que o próprio Jesus ensinou que a gente tem que chamar a ofensa no secreto, conversar, orientar? Isso é bíblico, mas a gente tem que ler a Bíblia num contexto ampliado. Se a ofensa é de foro pessoal, você trata no pessoal. Mas se é algo que ofende a noiva de Cristo, o próprio mestre ele derrubou banca e saiu dando uns safanões, porque era a noiva do pai dele, a noiva dele, a igreja de Cristo que estava sendo ofendida. Então, nesse contexto, Paulo, ele teve que falar, me convém ficar bem na fita com Pedrão, para que o relatório de Jerusalém fique bacana, ou me convém agradar o Senhor? Palavras de Pedro. Esse Pedro, quando foi chamado no Sinédrio e pediram para negar Jesus, ele falou, me convém agradar a vocês ou ao Senhor? E o próprio Paulo, ele usou aqui algo que é muito crítico e fundamental. Eu só consigo identificar o falso se eu souber qual é o verdadeiro. Como a Ana falou, é a palavra. Paulo, ele começou a ver, está se distanciando. Pô, não é bem isso aí não foi só uma palavra mal colocada não. Está fugindo do verdadeiro. Eu tenho que agir. Palavras de Paulo aos Gálatas antes, onde ele deu um preâmbulo do que ele ia confrontar aqui. Se até um anjo de luz te aparecer face a face, te mostrando um evangelho que é falso, que não é o verdadeiro,
fala que é amaldiçoado. Então, se um anjo pode ser confrontado, que dirá Pedro, que dirá Barnabé, que dirá eu, que dirá Júnior Malveira, que não é nada na fila do pão. Por isso, meus amados, a igreja só sobreviverá do falso se tivermos alicerçados na Escritura. E todos vocês, diante de Deus, têm autoridade para confrontar qualquer um de nós, pastores, líderes, se tiverem pervertendo a verdade de Cristo. Se for algo de foro íntimo, intimamente. Se for algo de algo público que fira a noiva de Cristo, em alguns casos, tem que ser o que Paulo fez, para preservação de toda aquela igreja neófita. Ele não estava preocupado, ele sabia do caráter de Pedro. Ele sabia se ele chamasse Pedrão. Pedro tinha um coração quebrantável, ele chorava por tudo, ele ia se arrepender. Mas as marcas que ia deixar naqueles neófitos, e ele teve que agir e confrontar Pedro face a face. Ponto 4. Justificados por Cristo. E ele faz esse causo, dá esse contexto, que é esse preâmbulo dessa exortação que diz: abre o olho, Gálatas, deu ruim para Pedro, para Barnabé, eu exortei, e esses passaram aprovados que são homens de Deus, se arrependeram e seguiram. Mas você precisa entender a doutrina correta do que é salvação e justificação. Aí agora, depois de bater, agora ele vai ensinar. Aí ele diz, justificados por Cristo, versos 16 e 19. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo, Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Pois por meio da lei eu morri para a lei, para viver para Deus. Ele exorta, ele ensina e mais uma vez ele volta. Tem duas escolhas: ou você vai abraçar a lei, a religiosidade, se tornar escravo dessa hipocrisia que ninguém venceu por 2000 anos, ninguém conseguiu vencer através da lei. Agora você é o bonzão em 2024, que vai se tornar um hipócrita religioso e vai querer vencer? E ele fala assim, você tem duas opções, Gálatas, eu estou ensinando novamente. Salvação são dois caminhos. Ou eu sou salvo pela lei, que era a antiga aliança, ou eu sou salvo pela graça em Jesus Cristo. E aí vem um conceito de justificação, que é um conceito que nós merecemos ratificar, meu amado irmão. Até porque, no último domingo, o pastor Caio fez uma pregação, e no final dela ele trabalhou dois temas, né? Ele perguntou quem é justo, e depois ele perguntou quem é justificado. E pediu que aquela pessoa erguesse a mão e tomasse um posicionamento, com uma boa irmã me lembrou, para ir para a torre alta lá e se posicionar. Só que aí, se você vê essa primeira pergunta, sem um pouco de reflexão, você pode dizer, não, eu não sou justo, que a palavra de Deus diz, eu não sou justo, não há um justo sequer. Mas quando ele faz a outra pergunta, quem é justificado, é porque mesmo eu não sendo justo, veio alguém que justificou. Eu tinha um débito, tinha uma conta, alguém pagou por mim, e agora eu sou justificado, eu sou justo porque alguém resolveu para mim. Júnior, explica a justificação de uma forma atual e prática. Quem já assistiu Chaves aqui? Se alguém não assistiu Chaves, não vive nesse mundo. Chaves é o maior Highlander de todos os tempos. Você acha que ele acabou, ele muda de canal, ele vai para outro, e ele continua persistindo. Pensa na dívida do seu Madruga. Era uma dívida impagável. Toda a vida o seu Barriga ia atrás dele, ele se escondia, ele dava um cano, ele tinha problema e tal. E essa dívida era impagável. E parte da trama existe uma luta pessoal entre o seu Barriga, que tem autoridade para cobrar, e aqui no contexto cristão é o inimigo, eu estou com uma boleta aqui de pecado, vencida, vou te cobrar. E seu Madruga, o pecador, ele, não tenho como pagar.
E ele fugia e tal. Só que imagina a cena, depois de toda essa cobrança, seu barriga chega, seu Madruga. Madruga não conseguiu se esconder, ia até aquele confronto. Parabéns. Parabéns o quê? Você está com sarcasmo comigo? Não sei o que aconteceu. Chegou um pagamento aí na minha conta no teu nome. Está pago. É exatamente isso que é graça. Seu Madruga nunca conseguiria pagar o seu barriga. Mas vem alguém que pega aquela conta e paga. E a partir daí, aquele seu Madruga que andava escondido, cabisbaixo, moribundo, ficou grandão. Ô, seu barriga, agora você não pode mais me cobrar, porque eu não sou justo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho autoridade, mas tem alguém que tem e que bancou. Esse é o conceito de justificação. Ponto 5. E ali ele encerra a parte da carta dessa exortação, ratificando que Cristo vive em mim. Um dos versículos mais lindos de toda a palavra de Deus, na minha humilde opinião. Fui crucificado com Cristo. Isso eram 3 palavras que era para nós ler, parar, se ajoelhar. Porque Paulo, aquele homem que sabia da sua corrupção humana, ele escrevia em palavras o seu coração rasgado. Gálatas, eu fui crucificado com ele. Quando eu aceitei essa graça, é como eu se tivesse voltado para aquele caminho duro. Porque eu vi alguém que era perfeito, que não merecia sofrer aquilo, Gálatas. E ao ter sido confrontado com esse amor, eu via cada martelada, cada prego, cada gota de sangue, sabendo que tinha que ser em mim. E aí ele diz, eu fui crucificado com Cristo, meus irmãos. Eu fui crucificado com Cristo. Eu não posso ficar subindo na cruz e descendo a todo momento, não. Porque ele já fez o sacrifício perfeito. Aí ele segue. Assim, se eu fui crucificado com ele, espiritualmente falando, porque corporalmente falando foi só ele mesmo, não sou só eu mais que vivo, Gálatas. Cristo vive em mim. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, voltei aqui, desculpa. Eu vou ler o 20. Fui crucificado em Cristo, aqui já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Perdão, segue. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. O que ele quer dizer? Você está querendo voltar para a lei, para essa hipocrisia, Gálatas? Se você quer voltar, o problema não é comigo. O problema não é com esse irmão local que é o líder da igreja. Você está dizendo que o sacrifício de Cristo foi em vão. Eu estou negando a morte do perfeito Cordeiro de Deus por mim, por uma lavada de mão, por uma roupa diferenciada, por um hábito, por uma festa, por um adesivo de carro, por um post, por uma vestimenta, por um corte de cabelo. Eu estou negando o sacrifício perfeito do Cordeiro por algo que é religioso, hipócrita e burocrático. Quando eu faço isso, meus irmãos da galáxia, eu estou dizendo que o perfeito Filho de Deus desceu da sua glória em vão. Mas é difícil, meus amados irmãos, sair da hipocrisia religiosa, sair da escravidão do pecado, sair da escravidão. Prova disso? O povo que saiu do Egito. Você é livre. Eu cortei os grilhões físicos de Faraó. Mas uma geração permaneceu sem grilhão físico, ainda com a mentalidade de escravo, não aceitando a graça. Sair da escravidão da lei para a graça é algo que tem que ser uma transformação do próprio Espírito de Deus.
naturalmente isso não é possível. Cito um exemplo da África do Sul. A África do Sul, em 94, foi promulgado o apartheid. Isso já tem 30 anos, 3 décadas. Mandela morreu e viveu por essa causa. Mas ainda o país não se libertou disso. Essa geração ainda está vivendo as amarras. Na África do Sul você não vê moreno. Você não vê moreno. Que é a prova que os grilhões caíram e eu me vejo como iguais. Que as raças se misturam. Eu ainda vejo negros e extremamente brancos de ascendência europeia. Uma geração se passou e eles ainda não conseguiram viver. Então nós temos que entender, meus amados irmãos, que sair dos grilhões da escravidão, da hipocrisia religiosa, é uma obra só do perfeito Filho de Deus. Pode subir aqui, Luquinhas? A gente está caminhando para encerrar. Queria baixar as luzes, queria compartilhar com vocês, recapitular esses 5 pontos que nós refletimos nessa noite. Primeiro, o que foi a hipocrisia, né? Ela pegou Pedro, pegou Barnabé. Segundo ponto é que a hipocrisia, ela se alastrou. De Pedro foi para Barnabé, de Barnabé foi para os judeus. Terceiro ponto que a gente ratificou foi que essa hipocrisia ela precisou ser confrontada. Ela precisou ser confrontada. Ponto 4, temos que entender que somos justificados tão somente por Cristo. E ponto 5, Cristo vive em mim. Eu não posso me comportar como um hipócrita religioso se eu fui confrontado e crucificado com Cristo. Eu tenho que andar como Ele andava, amar como Ele andava, ter misericórdia como Ele teria, sentar nas mesas que Ele sentaria. Mas ratifico, com ordem e decência. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Jesus Cristo, Ele adentrou em muitas oportunidades com o intuito de salvar vidas. Ele não tem nenhum amigo bíblico que quis permanecer na sua perversão caminhando com Cristo. Ele sentava em algumas relações para apresentar a verdade, mas não tem nenhum amigo de Cristo incrédulo do seu vínculo próximo. E aqui, pode passar mais um, Wilson. Eu fiz um esqueminha para que a gente se examine quais são os 2 mundos. Existe um mundo do escravo hipócrita. Existe um mundo do filho íntegro. No mundo do escravo hipócrita é regido por lei e obras. No mundo do filho íntegro é fé e graça. Escravo hipócrita caminha para condenação. O filho íntegro, ele foi justificado pelo único que teria condições de pagar a sua dívida. Num lado você tem um falso evangelho, do outro você tem o verdadeiro evangelho. E de um lado, como Paulo escreveu em Gálatas 5, o fruto do escravo hipócrita é fruto da carne. O fruto do filho íntegro, regenerado por Cristo, é fruto do próprio Espírito Santo. Baixe as suas cabeças, feche os seus olhos. Tenha um momento com o teu Senhor. Como eu bem falei, essa é uma palavra que eu estou totalmente inserido nela e todos os cristãos de todas as eras que fazem parte da Igreja de Cristo estão inseridos nela. Porque ela bateu em Pedro, bateu em Barnabé, bateu em tantos homens muito melhores do que nós. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. O mundo está cansado de uma igreja hipócrita. A causa do ateísmo do mundo não é de Satanás, não é da maldade humana. Uma das grandes, e se não a maior causa,
como já disse Brendan Manning, é de uma igreja hipócrita que diz que entende a graça na teoria, mas não vive na prática. De uma igreja hipócrita que vive uma coisa nas redes sociais, mas não no seu quarto. O mundo, ele não precisa mais, principalmente no contexto brasileiro que eu estou dizendo, não em outras nações, de mecanismos para que a mensagem chegue. Você vê a palavra de Cristo sendo exposta em todos os lugares digitais, físicos, mas o mundo está clamando aí fora por verdadeiros discípulos de Cristo. Eu não quero ver mais apenas a pregação do rádio, da televisão, do YouTube. Eu quero ver o que essa palavra que você diz que te transformou está gerando de fruto na tua vida, na minha vida. E tão somente esses discípulos íntegros, regenerados como Paulo, que lutam com a hipocrisia e dizem: vem, gentio, eu vou sentar na mesa contigo. Eu não vou abraçar a hipocrisia religiosa, eu não vou me fazer de santarrão, eu não vou achar que eu tenho mérito algum, porque eu fui alcançado por essa graça salvadora de Cristo. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, ou que está acompanhando esse vídeo, ou que vai ter contato com esse conteúdo depois, e queira realmente confessar, tirar as máscaras, ou se viu que nunca chegou aos pés de Jesus límpido, vulnerável, e quer aceitar esse Jesus como seu Senhor e Salvador, faça essa oração. A palavra de Deus diz que aquele com a boca confessar e crer no seu coração que é filho de Deus, esse será salvo, esse será justificado. Mas essa é uma oração para quem nunca fez, porque fazendo-a, você já está justificado. A conta já foi paga. Mas se você nunca fez, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço a tua pureza, a tua perfeição, a tua santidade, o quanto estou distante de ti. Reconheço que tu és a perfeição, reconheço que tu és a única e máxima integridade que já passou nessa terra. O Senhor não teve nenhuma variação de caráter, o Senhor foi perfeito e íntegro no seu amor, a ponto de morrer por mim naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitar. Perdoa os meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador, e escreve o meu nome no livro da vida e do Cordeiro. E a segunda oração é para você que é crente, que é justificado, que não é infalível como Pedro e Barnabé não eram, mas através dessa palavra talvez teve algum ponto da sua vida que Jesus diz: pô, você está colocando uma máscara aí que não precisa colocar. Eu já te justifiquei, eu já te transformei, eu já morri por você. Tire essa máscara. Viva integralmente, limpidamente como um cristão genuíno, e verás a obra que tenho na tua vida. Tem pessoas ansiando pela tua integridade, não de outro, não do próximo. Tem vidas ansiando pelo contato de ti, íntegro. Eles não conseguem me ver diretamente, eles precisam de alguém que reflita o meu caráter. Seja esse canal, reflita a minha glória. Existe vida sendo ceifadas, porque faltam vidas íntegras. Lute contra a hipocrisia, enquanto há tempo, enquanto há tempo. Santo Deus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Quem pode chegar diante de ti, Pai? Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Santo Deus, Santo Deus.
Senhor Jesus, tem misericórdia, Pai. Leva-nos, Senhor, a um nível de integridade. Molda o caráter do teu filho em nós, Pai. Arranca, Senhor, toda a hipocrisia religiosa, Pai. Toda e qualquer forma de salvação que não seja pela tua santíssima e perfeita graça. Não permita, Senhor, que sejamos empecilhos, Pai, para a salvação de outros. Não permita que a nossa máscara mostre um Cristo falso, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, apesar das nossas limitações. Refletir a Ti, meu Pai. Refletir a Ti, Pai. Esse é o meu clamor nessa noite. Tem misericórdia da igreja brasileira, Pai, que está Te ofendendo o Teu Filho, com máscaras de hipocrisias e descaradamente ofendem o santo sacrifício de Cristo. Tem misericórdia, Pai, que o Teu sacrifício na cruz não seja profanado, Pai. Crava-nos naquela cruz como o Senhor cravou Paulo, para podermos dizer: fui crucificado com Cristo, e já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Precisamos de Ti, meu Senhor. Precisamos de Ti, meu Senhor. Vamos ficar de pé. Erga a sua mão como quem recebe. Que a graça de Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você, meu irmão, naquela cruz, que o amor de Deus, o Criador de todas as coisas, e que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com você e com a sua casa. Vão na paz. Que Jesus abençoe.